Boa noite. Está no ar o Roda de Entrevista, o seu programa semanal. O nosso convidado de hoje é o administrador de empresas, José Mário Severino. Ele que sempre foi assalariado, conseguiu sucesso financeiro e resolveu dividir com o maior número de pessoas a experiência que viveu. José Mário Severino lançou este ano o livro Saldo Positivo, Como Ficar Sempre no Azul, Fazer o Dinheiro Trabalhar para Você e Se Tornar Rico. Um guia para quem quer sair do vermelho, organizar as finanças e conquistar a independência financeira. E para falar do livro e dessa sua experiência, nós convidamos o Zé Mário para conversar conosco e com você, caro telespectador do Roda de Entrevista. Zé Mário, muito boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. Temos muita coisa para conversar, principalmente fim de ano, dicas de como investir dinheiro, né? E para ajudar a gente aqui nessa conversa, nós convidamos o consultor de investimentos, o Marco Harbich, ele que é consultor de investimentos, de vez em quando participa aqui na RBC e no Opinião em Debate também, então tem uma familiaridade com a casa. Muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, eu que agradeço. E a nossa colega Ellen Fernanda Martins, mais uma vez com a gente aqui, é um prazer. Ela que é da produção do programa Tá Logado, mas que entende muito também de economia e investimentos. Ellen, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, não sei se eu entendo, mas eu tenho muita curiosidade, então eu sempre participo para fazer as perguntas aí do telespectador. E contribui. Zé Mário, vamos lá, nós vamos dividir, digamos, a nossa conversa em 3 etapas. Aquela de dicas, né? Ano novo chegando aí, para o pessoal saber como aplicar o dinheiro, da sua experiência e do livro. Eu começo perguntando para você, o que é saldo positivo, seu livro? O saldo positivo, ele na realidade surgiu porque a gente via na convivência diária uma enormidade de pessoas, colegas, que a gente veio da iniciativa privada, enfrentar dificuldades ao ponto de, no final do mês, não ver o salário sequer cumprir, né, os compromissos primários básicos. Daí surgiu a ideia de saldo positivo, a escrita do livro. O nome saldo positivo, acho que ele cabe em várias circunstâncias da nossa vida, não só em relação a dinheiro, como em relação a outras coisas, né? Quem não quer contabilizar saldo positivo com a família, né, na vida social, em todos os aspectos da vida do ser humano, eu acho que a escolha do título, ela foi bastante feliz e traz, assim, uma impressão muito interessante para a vida das pessoas com relação ao dinheiro. Você é goiano, mas o livro, inclusive, foi lançado em nível nacional, né? Eu sou goiano, o livro nós lançamos ele no mês de abril, em São Paulo, pela editora Gente, foi na FENAC Paulista, depois fizemos o lançamento em Goiânia e agora estamos trabalhando na divulgação dele, junto às universidades, junto às escolas, né? E nos espaços que a gente tem conseguido. Porque eu acho que o conteúdo é extremamente atual, contemporâneo, né? E é um assunto que sempre será atual em termos, se você analisar, que o brasileiro, de uma forma geral, o rendimento per capita dele é muito baixo em relação a outros países. Então, é um conteúdo que vem de encontro às necessidades. E agora, mais no final do ano, né, é quando as pessoas aproveitam para tentar entrar o ano seguinte, o ano novo, sem dever. É um momento bacana de reflexão com relação à situação financeira, né, as realizações que a gente teve, que a gente conquistou nesse ano, e fazer um planejamento melhor ainda para o ano que vem. Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho, porque você poderia, né, se aposentar, viver de renda, mas está aí compartilhando conhecimento com as pessoas por meio do livro, por meio das palestras. E como você mesmo disse, falta educação financeira, né, no país, as pessoas têm a renda muito baixa e não tem essa educação financeira, então o trabalho de pessoas como você é muito importante. E já que você citou as escolas, né, que você faz esse trabalho nas escolas, quando você entra na universidade para dar uma palestra, para dar um curso, para dar uma aula, quais são as dicas, aquelas dicas essenciais que você já dá para esse público universitário que está começando a vida financeira, estágio, etc.? O público universitário que você pega e alunos na faixa de 20 anos, né, 18, 20, 22 anos, a nível de graduação,
é um público extremamente interessante, porque eles têm o maior aliado na vida deles, que é o tempo, né? Essa pessoa, se empreender algum negócio, se abrir algum negócio e não der certo, ele pode tentar o segundo, ele pode tentar o terceiro, até acertar definitivamente, porque a gente vai aprendendo com alguns erros que a gente comete, né? Não podemos repetir, insistir num erro que realmente não dá certo, aí é perda de tempo. Então, o grande aliado que essa pessoa tem, o jovem, é o tempo. E eu comento muito o seguinte: marca uma data que você pretende parar, onde você pretende chegar, com que volume de recursos, né, que vai garantir a você e a sua família estabilidade, segurança, conforto, e persegue. E faça uma avaliação a cada ano do que é que você conquistou naquele ano. E as coisas que não foram bacanas, que não foram certas, que não saiu tal qual como foi planejado, reveja esse orçamento, faz o ajuste de rota e segue em frente. Tá certo? E uma coisa também que eu trabalho muito é a questão das pessoas procurar nunca pagar juros. Juro é uma coisa danosa, estraga o orçamento das pessoas, deixa as pessoas em situação difícil. A cobrança deve ser uma coisa extremamente chata, que incomoda, e as pessoas incomodadas e pessoas que devem, elas não podem ser felizes. É difícil. Bom, boa noite, né? Primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que o senhor José Mário falou uma coisa muito importante, que é o tempo, né? Na parte dos universitários. Eu acho que tem uma coisa, uma palavrinha, né? Que certamente é a disciplina, né? Então, as pessoas colocarem todas as suas contas detalhadas numa planilha, numa lista, mas detalhadas, inclusive os universitários, né? Falando o cafezinho, a Xerox, né, que sempre tem uma cópia para tirar um material, outro ali, né? E esse é o que a gente chama dos gastos ocultos, né? Então, é muito importante botar detalhado cada despesa, a passagem, né, alguma outra despesa extraordinária que venha a ter no meio do caminho. E como o senhor José Mário falou, o tempo é o melhor fator para esse público universitário. Zé Mário, voltando agora na sua vida profissional, né? Você sempre trabalhou como empregado, nunca foi empresário, correto? Correto. E conseguiu administrar a sua vida e hoje está tranquilo, né? Conta um pouco da sua experiência, da sua vida no sentido profissional, é lógico. Perfeito. Eu comecei ainda muito jovem, como todas as pessoas, né? No primeiro emprego é um aprendizado, praticamente a gente quase paga para trabalhar. Mas com estudo, com dedicação, as coisas foram melhorando e eu tive a felicidade de passar praticamente a minha vida toda profissional em 2 companhias apenas. E nelas eu consegui ocupar os mais altos cargos e ter uma remuneração condizente com aquele cargo, né? Agora, eu renunciei muitas coisas na minha vida até uma determinada idade, porque ou eu fazia ou eu não conseguiria meus planos, né, meus objetivos cumpridos, alcançá-los. Só que essa renúncia que eu fiz lá atrás, hoje eu desfruto com melhor qualidade se eu tivesse feito, talvez, usado esses recursos lá atrás, né? Eu procurei aplicar da melhor maneira e é possível, como eu falo no livro, o empregado ser independente financeiramente, porque nós, quando nascemos, não viemos nenhum identificado, marcados, né, que vamos nascer com dificuldade financeira e viver com ela a vida toda. Isso é uma questão de opção, de visão, de oportunidade. Agora, a pessoa precisa, eu trabalho muito com esse conteúdo, de atentar-se para 2 coisas. Primeiro, ele tem que querer, e querer muito. E o segundo é agir. Então, se você adiciona o desejo de querer mais ação, os planos, objetivos seus possivelmente serão alcançados. Tá, mas como é que a gente coloca na prática? Eu quero, vamos dizer, um casal e cada um ganha um salário mínimo, cerca de R$1.000, tem 2 filhos, etc. As contas são apertadas. Como colocar na prática isso? Porque a gente sabe que o poder aquisitivo do brasileiro é muito baixo, até 20 e poucos anos atrás a gente vivia hiperinflação, só no governo Itamar que veio o Plano Real, o ganho do salário mínimo veio no começo dos anos 2000, o governo Lula. Quer dizer, como colocar isso em prática se a grana às vezes é apertada? Eu responderia para você colocando uma frase também que eu gosto muito de trabalhar.
Ser independente financeiramente leva as pessoas a sacrifícios. Nada vem com facilidade. O trabalho condigno, o regimento condigno é realmente trabalhoso, é doloroso, é demorado. Se a pessoa ganha um salário que mal está dando para ele subsistir com a família, ele tem que procurar alternativas. Alternativas seriam ele procurar fazer um curso complementar, mais um curso, e depois desse curso procurar uma oportunidade melhor de emprego, ter um ganho maior, né? Ele precisa de sair de uma determinada zona de conforto. Não às vezes que a pessoa está lá porque quer. Ela é colocada e por alguma falta, talvez, de orientação, lhe falta alguma percepção do mundo em volta, ele vai continuar fazendo. Então, é necessário que a pessoa procure uma melhora. E essa melhora passa pelo que eu acabo de comentar. Perfeito. Nós vamos para o primeiro intervalo. Estamos entrevistando hoje o administrador de empresa e escritor José Mário Severino. Ele que é autor do livro O Saldo Positivo. Depois do intervalo, voltamos nesse bate-papo interessante com ele. O Natal se aproxima e vem carregado de aconchego. Ajude a renovar o enxoval de cama e banho dos pacientes internos da Vila São Cotolengo. Sua boa ação será tão aconchegante quanto o clima natalino. Doando R$20 até 6 de janeiro, você recebe de presente o nosso panetone. Faça a sua doação. Doe aconchego neste Natal. Consulte os postos de troca em nosso site e pelo telefone 62 3506 9000. Os temas que movimentam a vida do brasileiro. Fatos que viram manchete nos jornais e ganham atenção dentro de casa. Os avanços da medicina, novas tecnologias, os rumos da política, as mudanças no trabalho, os desafios da educação. Panorama de segunda a sexta, 12:30. O Roda de Entrevista desta noite tem como convidado especial o administrador de empresa e escritor José Mário Severino. Estamos falando sobre o livro dele, Saldo Positivo, que dá algumas dicas sobre como você administrar melhor o seu dinheiro. Abrindo esse bloco, eu passo a bola para a nossa colega, a Ellen Fernanda, aqui da TV Brasil Central, que tem uma pergunta para ele, Ellen. Isso, voltando a falar sobre renúncia e sacrifício, você que trabalha muito com esse público universitário, o ideal, então, é desde o primeiro estágio, primeiro salário, já economizar, para já criar esse hábito? Qual seria a porcentagem ali que os jovens já têm que economizar para ele garantir renda no futuro? Olha, eu vou citar um exemplo que eu usei dentro da minha residência com as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas. Quando elas tiveram o recebimento do primeiro salário, da primeira renda que elas tiveram, o primeiro ganho que elas tiveram, eu propus o seguinte: para cada R$1 que vocês aplicarem numa conta aí de poupança ou investimento, eu coloco a mesma quantia. Fazendo isso, o dinheiro delas dobrava de mês a mês, de um mês para o outro. É um princípio previdenciário, né? Eu acabei instigando esse lado de poupador delas, né? Porque um exemplo bacana que eu gosto de usar é o seguinte: pega teu filho pequeno, leva um caixa eletrônico, seja num shopping, num banco, chega lá, dá os comandos e aquela máquina joga um monte de dinheiro em você. A criança, ela não é avisada, ela vai imaginar o seguinte: eu venho aqui, aperto esses botões e vou pegar um monte de dinheiro. E não sabe o quanto foi difícil os pais conseguirem colocar esse dinheiro lá dentro da máquina, não é isso? Então, a questão do início, do começo, é o mais cedo possível. A partir do momento que a criança entende o que é o dinheiro, para que ele serve, para que ele vale, não esquecendo que essa educação ela tem que ser uma relação com o dinheiro de uma forma respeitosa. O dinheiro deve ser usado com muito zelo e respeito, ou seja, sendo praticado para coisas boas e positivas, senão ele perde o sentido. Só complementando o que o senhor José Mário muito bem falou, o público que seria interessante, esse público universitário, seguindo aquela planilhinha, ou quem não tem um computador no papel mesmo, né? Quando botar cada despesa que ele tem, cada custo de faculdade, de transporte, enfim, fazer não só o para amanhã, botar um longo prazo, por exemplo, 2 anos. Né? Então, muitos universitários têm moto, por exemplo.
daqui a pouco estão tendo que pagar o IPVA, né, novamente. Isso é Será verdade. que é mais interessante eu economizar 20, 30, 50 reais por mês, chegar lá no mês e já tenho o dinheiro, ou chega aquele, né, a guia para pagar 500 reais e agora o que eu faço? Melhor, eu tenho que pagar, mas como eu não sei. Né? Então, de repente, é interessante já fazer um provisionamento de 2 anos e eu sempre digo assim, remunerem-se primeiro. Né? Ou seja, caiu uma bolsa de estágio, um salário, enfim, que independente do valor, a gente tem sempre o custo, né? Mas a gente tem sonhos e também tem prioridades. Então, tire dinheiro do sonho, tire o dinheiro da prioridade e vivam com o dinheiro que sobrar após a minha remuneração, né? Ótima dica também. E falando também ainda sobre economizar, a cada dia está se popularizando mais o Tesouro Direto e outras formas de investimento com títulos públicos federais. Isso já está acessível também para os mais jovens, com os universitários, ao invés de deixarem na poupança, né, que rende menos que a inflação, já pode começar com Tesouro Direto e outros títulos? Olha, o Tesouro Direto você consegue aplicar a partir de R$30. É um valor incipiente, né? E hoje a poupança que foi vista com uma aplicação extremamente ruim e negativa, ela não está tão feia como era, não. Está se recuperando. Está se recuperando. Apesar de com a mudança que houve agora da Selic abaixo de 8,5%, obviamente vamos remunerá-las a 70%, quer dizer, cai. Mas de qualquer maneira, se você considerar que determinados investimentos, determinadas aplicações, você tem um custo muito alto com o gestor, né, que cobra 1, 2, até 3% para fazer a gestão do seu dinheiro. E ainda tem o IR, que segue numa escala de 22% até chegar a 15% depois de 2 anos, a poupança está livre de tudo isso. Ela não tem custo de gestão, como também não tem custo de imposto de renda. Né? E ela é mais simples também, né? Principalmente para o iniciante, não tem muita complicação, é deixar o dinheiro lá e render, né? Não, a aplicação toda ela não é complicada. Não tem, hoje é tudo fácil, você faz remotamente isso aí, você não precisa nem ir, né, nas instituições. Agora, a cultura nossa ainda é de poupança, né? Você vê os últimos anos, os últimos meses, tivemos perda da retirada no volume de depósito da poupança e nos últimos meses estão recuperando. Então, e grandes aplicadores, às vezes, vão também para a poupança. Isso é comum, é normal, né? É mais fácil também sacar mais o dinheiro, fácil sacar, né? Manusear, né? Sem dúvida. Para quem tem disponibilidade para deixar um prazo, a gente tem as alternativas de LCI e LCA, letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrário, tem o mesmo risco que a poupança, também é isento de imposto de renda para a pessoa física, porém rendem 45% a 50% a mais que a poupança, né? Claro, para quem tem disponibilidade para deixar. Tem algumas outras alternativas também, mas aí já visando um pouco mais de prazo, um CDB, alguma coisa disso que não tem a taxa. Tem o imposto de renda, mas em alguns casos pode render mais que a poupança, né? Uma coisa que tem que deixar sempre muito claro é os riscos disso, né? Cada um tem o seu perfil, cada investidor tem o seu perfil, mas quais são os riscos disso, né? O risco é a instituição quebrar. Mas esses tipos de produtos de investimentos que estamos falando, CDB, LCI, LCA, caderneta de poupança, ela tem o fundo garantidor de crédito de qualquer instituição, né? Que até R$250 mil o investidor está protegido caso quebre a instituição. Zé Mário, nós entramos... Só observando, complementando o que o Marco disse, esses R$250 mil que a pessoa tem de garantia é por CPF e por instituição financeira, não por agência. Exatamente. E quando você fizer essa aplicação, considera-se 250 o valor final com os rendimentos. Então, por exemplo, eu posso ter na Caixa, posso ter no Banco do Brasil e um banco privado. Exatamente. Para cada um 250, considerando que caso eventualmente a instituição venha a quebrar, né, a somatória seja já acrescida do juro. Então, se você vai aplicar 250, dependendo do prazo, aplica só 240. Exatamente. E hoje, vou até explanar um pouquinho mais. Como é que é constituído esse FGC, esse fundo? As instituições financeiras, elas têm que aplicar uma determinada percentual
para formar esse fundo. Inclusive, com isso, socorre não só clientes, né? E entendendo uma outra coisa, a garantia do FGC é para a pessoa física CPF. Se você aplica através de um fundo que é constituído, né, no formato de condomínio, que é no bolo, ela não contempla, é para a pessoa física CPF. Falando em investimentos ainda, a famosa previdência privada. Eu já ouvi economistas, consultores falar que é melhor tirar da previdência, colocar na poupança e outros investimentos, etc. Eu vejo ela às vezes ser muito combatida. Qual que é a sua opinião? Na realidade, eu nunca tive previdência privada. Eu talvez seja um pouco mais mediático, eu faço outro tipo de aplicação. Eu tenho algumas restrições com relação à previdência privada. Eu prefiro um dinheiro que você tenha ele mais fácil, numa necessidade, numa eventual necessidade, você pode lançar mão dele. Eu tenho realmente... Seria o problema maior da liquidez? Também. Você quer falar, Marcos? Muito bem falado, professor José Mário, mas além da liquidez, tem rentabilidade, né? A previdência privada ela tem um custo maior, tá? Então, tributação é maior, custo é maior, consequentemente, rentabilidade menor. Então, se for para um título Tesouro Direto, se for para alguns outros investimentos também, a previdência privada, eu acho que está mais na disciplina que eu posso fazer a minha previdência do que o termo previdência privada. Porque também, se eu não tiver disciplina, eu não vou botar nada na previdência, né? Então, eu tenho Tesouro Direto, tem alguns outros investimentos que rendem mais que um fundo de previdência privada e não precisa ser a previdência privada propriamente dita. E para quem está endividado, para ter alguma dívida, ou financiamento, ou parcelou cartão de crédito, como ela vai se organizar? Primeiro, ela precisa quitar essas dívidas antes de começar a investir? Ou ela já pode ir investindo e pagando as dívidas, para o investimento ajudar a pagar as dívidas? Como é que funciona? Não, você não pode e não deve começar a investir devendo. Se você deve um cartão de crédito, você vai pagar aí 300%, 400% no rotativo durante o ano. Se for um cheque especial, não é muito diferente disso, é um pouco menos. Agora, se você aplica, você vai ter um rendimento de 0,5%, 0,6%, 0,7% ao mês. Você não pode pagar 10% ao mês ou 400% ao ano e ganhar 7% ao ano, 8% ao ano. A primeira coisa que tem que fazer é realmente quitar as dívidas. E pega logo as piores, as mais caras, tipo rotativo do cartão de crédito, depois cheque especial e assim por diante. Negocia e paga. E para quem tem um financiamento de longo prazo, um carro zero, uma casa própria, aí o juro menor, ou até mesmo um empréstimo consignado com juro mais baixo, aí já dá para investir pagando? Como é que também tem que pagar tudo primeiro? Se o seu orçamento suportar que você continue pagando as prestações, né, os seus compromissos, invista, ótimo, você está numa situação melhor, né? Eu até trabalho no livro 4 modelos de orçamento. O primeiro, eu levo as finanças da pessoa, nossa, para dentro de uma UTI, que eu chamo de UTI financeira. É aquele momento que você recebe 10 e sua despesa é 15. Você vai carregar um pedaço de despesa para o mês seguinte. No segundo modelo, é quando as contas se empatam, você já tem um controle melhor, né? Receita e despesa se zeram, no caso. O terceiro modelo é onde já sobra um pouquinho para começar a investir. E o quarto modelo, que é a posição melhor, que você já tem uma folga tamanha, que você não preocupa com a despesa. As entradas suas, o dinheiro que entra para você, primeiro você investe. Com o excedente, você faz as despesas. E você já está no quarto estágio, né? Com certeza. Não sei. Bom, gente, vamos para mais um intervalo. O nosso convidado de hoje é o administrador de empresa e escritor José Mário Severino, falando sobre o livro dele, Saldo Positivo, e dando dicas para a gente sobre como administrar melhor o nosso dinheiro. Voltamos em instantes. Na verdade, a primeira vez que eu peguei ele nos braços, parece que a velha Cíntia foi um divisor de água, sabe? A velha Cíntia morreu ali e começou a nascer uma mentalidade completamente diferente. Uma coisa que eu nunca havia experimentado, porque foi uma mudança mesmo. Eu costumo dizer que a minha vida melhorou em muito. Porque apesar das dificuldades de ter alguém que depende completamente de você, até para comer, para viver,
Agora eu me considero uma pessoa bem melhor. Que a criança ela é como se fosse um espelho, sabe? Ele reflete a pura imagem do que ele está vendo. Então eu procuro, assim, eu vou até colocar a TBC, porque às vezes as pessoas falam assim, você está puxando o saco. Não, não é puxando o saco. A única televisão o único canal que eu deixo o Richard assistir é o canal 13. E aí depois, desde pequenininho, eu comecei a assistir, e aí eu vi que deu um reflexo positivo e eu comecei a deixar. A gente sempre deixa, sempre deixa, sempre deixa. Olha aí pra você ver, isso não é bonito? Eu acho isso muito interessante, quando alguma coisa tem uma influência positiva em nossa vida. Eu sou a Cíntia, ele é o Richard. Nós estamos no Cadastro Único e nós assistimos a TBC. Olha, no intervalo as dicas estão correndo soltas aqui, né? A gente está conversando muito sobre como aplicar melhor o nosso dinheiro, como não perder para o banco, como fazer o banco trabalhar para a gente, né? E o nosso convidado especial é justamente o administrador de empresa e escritor José Mário Severino. José Mário, sistema financeiro da habitação. A gente paga uns juros, em tese, menor do que o mercado. Compensa, por exemplo, eu tenho financiamento, continuar pagando juros, sei lá, 7, 8, 9, 10% ao ano e deixar o dinheiro crescer na poupança? Ou você acha melhor juntar e ir amortizando? Aí você deve pensar o seguinte, se o juro que você ganha é maior do que você paga, e geralmente não é, dificilmente se ganha um juro maior do que eles cobram da gente em qualquer operação. Agora, se você for lá na frente e fizer uma negociação e conseguir um desconto bastante interessante, que justifique você fazer as amortizações, eu entendo que é altamente salutar. Até porque quando você compra um financiamento de um bem, você não está comprando, aliás, você compra um bem, você não está comprando ele propriamente, você vai só apoderar dele definitivo, documentalmente quitado, depois que quitá-lo. Quando você compra alguma coisa financiada, você está comprando uma dívida. E tem coisas na vida que às vezes que a gente compra numa velocidade tão assim lenta para pagar, que se algum dia você não se surpreende assim, em algum momento da vida, você ainda continua pagando e o bem já tenha sido deteriorado, né? Acabado, né? Isso acontece muito. Marcos, você queria completar sobre isso? Uma dica, quem tiver um financiamento imobiliário, né? E tiver um valor na poupança, certamente a sua dívida vai ser maior que sua rentabilidade em algum investimento, conservador, claro. Então, quem quiser antecipar isso, quite de trás para frente, ou seja, as parcelas lá do final para trás. Por quê? Porque o banco vai dar desconto nesses juros que estão embutidos. E como o prazo é maior, maior é o prazo também de desconto. Então, vai de trás para frente, não quita amanhã a primeira parcela e a segunda parcela. E, claro, dependendo da possibilidade de cada um, diminua o prazo e não o valor da parcela. Por quê? Quanto maior o prazo, maior a taxa de juros. Se eu estou diminuindo meu prazo, menor vai ser meus juros a serem pagos, né? E sobre sonhos de consumo, vou colocar exemplos de curto, médio e longo prazo. Um curto prazo, trocar meu celular por um modelo mais moderno, que tira foto bacana e tal. Seria economizar para pagar à vista, ou um cartão de crédito sem juros pode compensar se aquele celular for me ajudar no trabalho. Quais assim, uma dica pontual nesse sentido? Complementando, existe parcelamento sem juros? Sempre tem a pegadinha, né, do parcelamento sem juros. Não existe parcelamento sem juros, até porque o estabelecimento ele tem que garantir o negócio dele. E se ele não aumentar a rentabilidade, fazer o negócio ser rentável, ele vai fechar, não é isso? Com relação à compra do celular novo, né, o ideal é que se compre à vista, porque quem compra à vista, ele decide, ele é o dono da negociação, ele estabelece regras, ele não aceita imposição, né? Quando você vai comprar a prazo, você se torna vulnerável na frente do vendedor. Até porque o vendedor conhece a empresa, conhece a rentabilidade do negócio, sabe até onde ele pode ir, com que margem ele pode trabalhar, e ele está pronto para vender para você. Um vendedor, ele é treinado, preparado, estudado para vender.
Nós nunca fizemos curso de comprador, de negociador, então existe uma desvantagem muito grande. Outra coisa, o vendedor tem urgência de vender, ele tem que cumprir metas, ele tem que bater metas, senão ele vai perder o emprego dele, possivelmente, vai ser substituído. Agora, nós temos necessidade, urgência de comprar, por quê? Uma das coisas interessantes é o seguinte, quando vamos às compras, vamos com tempo, o tempo necessário. Não compre nada de afogadilho que possivelmente fará um ruim negócio. Vamos com tempo, vamos no primeiro estabelecimento, vamos no segundo, vamos no terceiro. E uma outra coisa que eu trabalho muito é o seguinte, promoções existem, mas promoções espetaculares não existem. Você não pode dar 60%, 70%, 80% de desconto. Isso é uma forma maquiada de aumentar preço para conceder um desconto. Se você tiver a curiosidade de ir no concorrente vizinho, mesmo sem essa promoção, o produto dele pode estar mais barato de quem está dando 50%, 60%, 70%. E para deixar muito claro isso, você na sua vida, alguém na vida já viu uma montadora, uma concessionária dar 50%, 60%, 70% de desconto num carro? Uma construtora fazer a mesma coisa? Não, você não vê. Então, fuja desse tipo de coisa. Desconto espetacular, promoção espetacular não existe. Você falou do vendedor, eu faço até uma espécie de um trocadilho, né? No livro O Capital, o Marx e o Engels falam do fetiche do consumo, né? Que o consumo nos encanta. O vendedor seria um sedutor numa luta desigual com a gente consumidor, seria mais ou menos isso? Eu até uso no livro uma expressão um pouco exagerada, onde eu coloco a figura de um como Davi e o outro como Golias, tá certo? É verdade que no livro não tem morte ou coisa parecida, nem luta, mas só para deixar bem exemplificado o caso, né? Então, é isso que você está falando. Realmente funciona dessa maneira. Vamos conversar agora sobre carro, né? Porque o nosso transporte público precário, para muita gente, é uma necessidade por motivo de saúde, trabalho, crianças, etc. Como lidar com essa dívida, que para muita gente é uma dívida, né, já que não consegue comprar à vista, economiza para dar o máximo de entrada, quais são os seus conselhos? Se você não consegue comprar à vista, pagar à vista, economiza o máximo, dá a entrada maior quando você mesmo colocou, você vai pagar uma parcela menor e, obviamente, menos juros, né? E, necessariamente, você não precisa de um carro novo, 0 quilômetro, que deprecia muito. Hoje, de você ter um carro faturado no teu nome, já desce aí o quê? Despenca 10% do valor de revenda dele, de mercado, não é isso? Pega-se talvez um carro usado até a gente poder estar num carro um pouco melhor. E ele vai te levar no mesmo lugar que o carro novo leva. Ótima dica. Tá, mas agora vamos assim, num sentido prático, em algumas exceções. Digamos o carro. Eu preciso do carro para trabalhar. E, por exemplo, eu não tenho o capital adquirido suficiente. Num caso desse, você acha, depois eu acho que gostaria de ouvir o Marco também nesse sentido, aí seria uma exceção que a gente teria que abrir, porque esse carro vai se transformar em ferramenta de trabalho? Se você vê dessa forma, você está colocando, realmente é. Se é um instrumento, se é uma ferramenta que você vai usá-la para ganhar dinheiro, está, de certa forma, não seria totalmente um investimento, mas é um recurso que vai facilitar a tua vida. Senão você não vai trabalhar e não vai chegar, né, ao destino que se pretende de ganhar o dinheiro que está procurando. Nesse caso aí seria o meio, né? É o meio que eu tenho para ganhar dinheiro. Então, acho que teria que fazer um esforço, porque para eu poder também pagar o carro, eu vou ter que me sacrificar de outras coisas, né? Vou ter que abrir mão de outras coisas. Então, mas nesse caso aí seria interessante, sim, adquirir esse carro, até porque se não tiver o carro, eu não tem como trabalhar. E renda extra e empreendedorismo, né? Sempre a gente tem aquele sonho de deixar o emprego, de não bater mais ponto, de ter o próprio negócio. Compensa investir nesse sonho, nas horas vagas, ou trabalhar meio período para se dedicar ao próprio negócio? Vale a pena ser empreendedor no Brasil? Eu até comentei nos bastidores com vocês a questão do empreendedorismo. Se você pegar o conceito literal dele, empreender é fazer coisa nova, é inovar. Você pode ser um empreendedor dentro do seu trabalho. Se você fizer a diferença, você será vista. E se você for vista, possivelmente você terá portas abertas e ganhos possivelmente melhores, não é isso? Quer dizer, vamos só entender, quer dizer que empreendedor não é
igual necessariamente a ser livre iniciativa, não significa ser empresário necessariamente. Eu acho que nós brasileiros, eu falo nós porque a gente está aqui, nos apropriamos, né, muito fortemente da palavra empreendedor como sendo aquela pessoa que estabelece o próprio negócio. Se você buscar o dicionário, se buscar a conceituação, não é bem isso não. Tá? Empreender é fazer novo, é inovar. Perfeito. E outro conceito também que eu acredito, você me corrija, é meio deturpado, o rentista. Dá essa impressão que o rentista é um Soros da vida, um grande investidor, um grande capitalista, um parasita muito são, é verdade, mas não se resume a isso. Um trabalhador, um aposentado, ele pode ser um rentista, é verdade isso? É verdade. O que é independência financeira para uma pessoa e para a outra? A pessoa pode ser independente financeiro ganhando um valor que para o outro não representa quase nada. É o padrão de vida que ele tem, é a qualidade de vida que ele é feliz com ela, não é isso? Então, se a pessoa vive de renda, independente do valor, se aquilo atende todas as demandas financeiras dele, ele passa a ser um rentista. Perfeito. Eu tive o cuidado de ler seu livro todo, você pode até observar aqui, fiz muitas marcações justamente para a gente conversar. Algumas coisas eu achei interessantes, muitas aliás. Né? Você dá uma dica aqui, ter 2 cartões de crédito, tenha-os com datas diferentes. Conta para o nosso telespectador como que funciona essa ciência. Se você tiver 2 cartões de crédito, você põe um com vencimento, digamos, dia 1º, e o outro dia 15 ou 16, ou seja, uma distância aí de 15 dias um do outro, imagina o seguinte, as operadoras, os bancos, fecham a conta, fecham a fatura 10 dias antes do vencimento. Só que você teve 30 dias para comprar. Se você pegar 10 dias que eles fecham antes do vencimento, com mais 30 que você teve para comprar, você vai fazer um tempo médio de 20 dias. Então, se você tiver 2 cartões, você praticamente passa o mês usando os cartões. Agora, em cima desse assunto ainda, deixando vocês um instantezinho, por gentileza, precisa ser bandeira diferente, banco diferente, e a questão das tarifas, as taxas de administração? Os bancos cobram taxa ou não, dependendo do movimento que a pessoa tem. Não é isso? Se a pessoa tem um pouquinho mais, ela estabelece regras, né? A partir de tanto, a gente não cobra, né? Se a pessoa tiver essa oportunidade, essa felicidade de não cobrar, ou às vezes até negocia com o teu gerente, é teu amigo, ele isenta você, agora não precisa de ser de banco diferente não, tá certo? Agora as bandeiras diferentes sim, porque você vai ter 2 datas diferentes. Certo, e assim, isso volta naquela dica que ele deu, né? Para isso funcionar bem, você tem que ser uma pessoa organizada e anotar todas as datas na planilha, porque senão a pessoa acaba se embolando. Eu diria até mais, o que o Marco colocou, realmente não existe planejamento sem que se anote, sem que elenque ele, né? E quando o fizer, eu sempre trabalhei com orçamento anual. Eu imagino o que eu ia gastar no ano e que eu ganharia no ano. A visão de ano, para mim, sempre foi melhor. Para algumas pessoas, talvez não, mas para mim, sempre foi assim, tá certo? E se você fizer tiver esse raciocínio e usar dessa forma, é importante, muito importante, que o cartão de crédito você só use a partir do momento que você tenha controle, que você tenha dinheiro disponível na conta, para no dia do vencimento a fatura ser 100% liquidada. Ela não pode ser parcelada. Se for, realmente é uma bola de neve. É aquela história que eu comentei. Geralmente ele vai estrangular toda a tua vida financeira e vai criar uma série de problemas. Porque para sair dele, mesmo com a medida que foi baixada pelo Banco Central, dizendo que você agora paga só a primeira parcela, que é os 15%, e o banco é obrigado a te ofertar um crédito de menor valor, só que ela é um pouco vaga. Ela diz menor valor. Menor de que 400, pode ser 390, 399, tá certo? Ok, vamos então para o nosso último intervalo. Hoje nós estamos conversando com o administrador de empresa e escritor José Mário Severino, falando sobre como administrar seu dinheiro. Voltamos em instantes. Porque nunca teve tiro, nem faca e nem prisão. Um bairro faz 22 anos, para nunca acontecer isso,
é um pouco meio... parece mentira, mas é verdade. Tinha um sorteio de uma televisão e as coisas, 8 prêmios. O primeiro prêmio é televisão, era televisão. E eu tive o privilégio de chegar a ganhar o primeiro prêmio. Só está pegando 2 canais da TV. Eu tenho que mandar regular. Mas o principal já tem a sintonizada, é a TBC, né? Então, não precisa de outro não. A minha melhor emissora que tem no estado. Meu nome é Sebastião Modesta Silva, eu sou usuário do IPASGO e assisto a TBC. Voltamos para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta noite, que tem como convidado especial o administrador de empresas José Mário Severino. Ele que é autor do livro Saldo Positivo, que dá dicas sobre como podemos administrar melhor o nosso dinheiro. Zé Mário, no outro bloco ficou uma coisa que eu queria comentar com você. É a questão de juros de cartão de crédito, por exemplo, né? Postos de combustíveis. Além da gente pagar um dos combustíveis mais caros do Brasil, eu costumo falar ironizando, a gente paga 1 litro de gasolina aqui em euro ou em libra esterlina, né? Praticamente é um absurdo. E alguns postos ainda cobram uma diferença de 10 centavos por litro se você paga no cartão de crédito. A gente pode considerar isso quase que um assalto? Depende da rentabilidade da margem que eles estão estabelecendo. Se esse percentual, se esse valor de 10 for uma margem muito alta, sim, você pode considerar que realmente é uma forma escorchante aí de cobrança, né? Agora, quando se usa cartão, geralmente tira um pouco a margem de negociação do comprador, do usuário, no caso do consumidor, porque as regras são muito rígidas, eles também têm, o administrador tem o custo para manter esse cartão, né? Então, a questão do uso do cartão é mais uma questão de disciplina. E só complementando, quando a gente fala em cartão de crédito, existe um outro extremamente preocupante, que é o cartão de lojas comerciais, que o juro chega a ser bem superior ao rotativo do cartão de crédito. Existe uma fidelização, só vale para você comprar naquele estabelecimento e não exige-se nada da pessoa para fornecê-lo. Não quer referência, não quer garantia de renda, não tem informação nenhuma nesse sentido. Só que o spread, ou seja, a taxa de risco é tão alta que compensa eles fazerem. Se eles perderam a parte que recebe contempla, né, o prejuízo eventual que naturalmente eles têm na operação. Marcos. É muito importante essa parte do cartão de crédito. Assim, eu não vejo nenhum problema em, às vezes, parcelar, desde que este parcelamento não altere o seu padrão de vida, né? Ou seja, mas parcelar a compra, né? Isso então, por exemplo, é um planejamento. Eu quero viajar com a minha família em junho do ano que vem. Eu posso ir parcelando aos poucos, né? Claro, desde que esse valor da parcela não seja aquele que eu tenha, que altere o meu padrão, né? Seria, de repente, transformar um investimentozinho pequeno, uma pequena parte do investimento que eu coloco, pago essa parcela e quando chegar na data da viagem eu não tenho mais essa despesa, né? Então, o parcelamento no cartão, sim, tem que ter muito cuidado, há disciplina, e desde que essa parcela que eu tenho que pagar não altere esse padrão, né? Eu não tenho que vender um carro para pagar o cartão, por exemplo. E melhor assim parcelar a compra, no ato da compra, do que se embolar e ter que parcelar a fatura. E parcelar a fatura sim. é um Parcelar a problema fatura muito sério. jamais. São coisas distintas, né? Parcelar a compra. E sobre educação financeira, né? Você faz esse trabalho, né, para os adultos, para os jovens universitários. E para a criança, né, já que a gente tem essa carência no Brasil de educação financeira desde cedo, quais seriam as dicas para os pais que querem educar seus filhos, querem que seus filhos sejam conscientes sobre o valor do dinheiro? Olha, uma frase que eu gosto e trabalho com ela, está no livro, é a seguinte: não faça de seus filhos herdeiros, e sim sucessores, tá certo? É notado e provado que até a terceira geração, geralmente, as grandes fortunas, se não for bem administradas, elas se diluem, elas se acabam, né?
E a partir do momento que o filho tiver consciência do que é o dinheiro, a importância do dinheiro, tem que começar a trabalhar a cabeça dele para ele entender. Até porque a vida das pessoas é muito difícil, com exceção das pessoas que já nasceram ricas. Então, tem que conceituar, tem que explicar, tem que educar, tão logo a criança entenda a importância do dinheiro, para que ele serve, para que ele vale. Zé Mário, como eu disse, eu li o seu livro e anotei alguns pontos para buscar discussão aqui. Por exemplo, ainda no capítulo 1, o que difere as pessoas que conseguem das demais é a sua capacidade de perceber oportunidades, de buscá-las de maneira incansável. De certo modo, você já falou isso, mas eu queria, até de uma forma mais didática, como buscar as oportunidades. Hoje a gente não vive saindo de uma recessão, dizem que estamos, né? Não vivemos mais hiperinflação, etc., mas um país extremamente instável politicamente. O efeito político, ele influencia na economia, no caso desse, ou na finança? Influencia diretamente, porque haja vista que, por exemplo, se você opera com bolsa de valores, basta uma palavra colocada por um político de expressão, um presidente, né, um ministro aí de área, bagunça-se totalmente o mercado, né? Então a influência é total, as coisas andam interligadas, literalmente interligadas. E quando eu me refiro que as pessoas, eu acredito que é a frase que você anotou, as pessoas que têm mais dinheiro com as que têm menos dinheiro, é isso, né? Uhum. A questão de ver a oportunidade ela existe para todo mundo. Nós 4 estamos aqui conversando, de repente surge, mais os colegas, surge uma oportunidade para nós, num bate-papo, só um vai ter a percepção, só um vai identificá-la, os outros não, tá certo? E isso é uma expertise que as pessoas têm. Tem pessoas que são extremamente hábeis para visualizar coisas novas, outras não. Agora, o que nós temos que buscar, o que você fala aí, a questão de incansável. Tudo que se conquista com relação a dinheiro, com um trabalho digno, com um trabalho honesto, é incansável. As coisas não vêm, né, rapidamente. Se você faz um projeto de vida, um plano, hoje para ter sua independência financeira, para ser um rentista, você tem 20 anos, você pode trabalhar seguramente daqui a 40 anos, com 60 anos, estabelece um prazo e vai medindo isso e fazendo ajuste de rota durante o período. E sobre um sonho, a gente falou sobre os sonhos de curto e médio prazo, a casa própria, né? Que geralmente, para a maioria dos brasileiros, é um sonho de longo prazo. Muita gente acaba financiando a longuíssimo prazo, né? Dezenas de anos para pagar, para quitar. E muitas vezes quem vai usufruir da casa quitada já é o filho, o neto. Esse sonho da casa própria, ainda vale a pena lutar por ele? As pessoas devem criar alternativas para não se endividar tanto comprando uma casa? Olha, todo sonho bom, todo sonho interessante vale a pena, você tem que lutar por ele, senão a vida não tem sentido, né? Se você tem a oportunidade de comprar qualquer bem, a casa ou qualquer um outro bem à vista, é o ideal, que você estabelece as condições, você diz quanto você quer pagar, né? Você não aceita imposições, né, do mercado, do vendedor. Agora, se você não tem essa condição, mas aquela parcela cabe no seu orçamento e aquilo de alguma forma não vai te sacrificar, se não existe outra alternativa, realmente é um sonho. Uma família não tem como se consolidar, né, de maneira interessante sem uma casa. É o sonho realmente de toda a família. Mas aí não tem, talvez, cada caso é um caso, cada casa é uma casa. Por exemplo, às vezes é melhor eu pagar um financiamento do que estar pagando aluguel, que particularmente eu acho que aluguel é um dinheiro que vai pelo ralo. De repente é melhor eu estar pagando juros no financiamento, estar morando, meter o prego na parede que eu quiser, do que estar pagando aluguel e juntando. Na finança, no cálculo, como que é isso? Não, eu penso um pouquinho diferente. Quando você paga aluguel, você tem algumas opções que na casa própria você não tem. Se o aluguel sobe muito, você pode mudar de bairro. Se os seus filhos são transferidos para uma escola, que fica difícil, você mora numa cidade grande, percorre 1, 2 horas, 3 horas no trânsito, você pode mudar para perto da escola. Muda de emprego também, né? Muda de emprego, mas não é tão você simples pode... assim, né? Não, mas acontece com frequência, pode ter certeza que acontece. Quando você compra uma casa própria, você vai estar naquele lugar, possivelmente 20, 25, 30 anos, que é o prazo de financiamento. Aí depende
do que a pessoa quer, da possibilidade dela, do conceito de família. Isso é uma decisão, inclusive, que não parte de uma pessoa, né? Parte do conjunto, de todos os membros da família. Certo. Cada um tem o seu perfil, né? Eu acho que se a pessoa deseja realmente comprar essa casa própria, eu não vejo nenhum problema. Agora, financeiramente falando, é mais vantajoso morar de aluguel do que você comprar essa casa, né? Muita gente fala, mas o meu patrimônio. Se a gente visualizar, os juros da casa própria hoje está em média de 10, a taxa efetiva, que é sempre a taxa mais importante, não é a taxa nominal, é a taxa efetiva que tem que ser vista, está em 10,3%. Ao ano. E os juros, o aluguel, ele não passa de 0,5% de um imóvel, do valor do imóvel, né? Então a gente pagaria 6 e pouquinho ao ano. Então você ainda teria uma sobra aí. Ok, aquele apartamento não é seu. Então, financeiramente falando, acho mais vantajoso morar de aluguel do que comprar. Claro que se a pessoa se sentir mais confortável, não, eu quero ter o meu imóvel, sem problema. É como eu falei, cada um tem o seu perfil, né? Mas se a gente levar isso para matemática, para finanças, né, é mais vantajoso morar de aluguel do que pagar essa taxa de juros. Até eu acho que da própria cultura do brasileiro em relação a outros povos, eu acho de ter essa necessidade, tem isso? Da posse, né? Tem. Faz tá parte mudando. realmente da cultura nossa. Percebo que está mudando, assim, da minha geração para os mais novos, né, de ter até essa liberdade que ele citou, né, de, eu quero morar na Austrália 2 anos, né, eu quero estudar inglês na Irlanda. Você tem essa mobilidade e, assim, o sonho da casa própria está ficando realmente, não está mais entre as prioridades, entre os mais jovens. É um fenômeno mundial e no Brasil também está acontecendo isso. Tem umas frases do seu livro aqui, o dono do dinheiro é quem deve conduzir a negociação. Quem tem pressa de comprar costuma pagar mais caro. Na compra por impulso, o desejo incontrolável é pelo produto e pela satisfação de possuí-lo. Assim, a questão do preço não é mais relevante. Pechinchar é uma arte. Juntando tudo isso, eu te faço uma pergunta. Como comprador, a gente tem que ser um chato mesmo diante do vendedor? Existe vários perfis de comprador. Existe o negociador, existe o tímido, existe o extrovertido, existe o pechinchador, né? Você tem que ser um negociador. Como eu disse anteriormente, quando for às compras, quando for para uma negociação, vai com todo o tempo que você tiver. Não faça nada apressado. E quem determina, quem diz quanto está disposto a pagar é o comprador. Tá? Porque quando você vai comprar um objeto, uma peça, alguma coisa, existem 2 referências que eles colocam para valorar aquele bem. Existe o valor e o preço. São coisas distintas. No valor, geralmente, tem alguma coisa agregada de sentimento. No preço, é o que o mercado está disposto a pagar. Os preços são precificados. Então, você pode até tentar vender um bem por 10, mas se o mercado diz que paga 8, é 8 e fim de conversa. Agora, que tem que pechinchar, que tem que negociar, isso é uma arte. Aliás, hoje, nos grandes centros, existe o personal pechincha. Existe o personal pechincha. Conta pra gente. O personal pechincha é aquela pessoa que você contrata para fazer a negociação em seu nome, porque ele é articulado, ele sabe negociar, e da parte da economia ele leva uma taxa de êxito, uma comissão de êxito. Pois é, aí em cima do personal pechincha, até pegando aquilo que o Marco falou do financeiro de fato. Mas o que eu estou gastando por esse personal, às vezes, não eleva o custo do que ele está reduzindo para mim? Se você não está disposto a negociar, se você não tem paciência, se por algum motivo você não gosta, e você estabelece que ele tem que baixar o preço em 10% e que 2% vai ser dele, você está ganhando 8% ainda. Aí seria vantagem. É vantagem. Caso, o que você coloca sobre isso? Com certeza. Se você, de repente, a pessoa não tem o perfil para negociar, né? Certamente, eu acho que a contratação de todo profissional que vai te ajudar, eu acho que é vantajoso, né? Claro que ao invés de sair de 10 para 8, 10 para 7, ainda é vantagem. Nada de graça na vida, né? Até herdar você paga um preço que é um imposto altíssimo, né? Uma outra frase que eu vi aqui, todo mundo que lida com negócio, em algum momento vai perder dinheiro. É bom deixar isso claro, né? A gente não vai ganhar de 7-0 sempre. Às vezes tem um 7-1 aí, né?
Ninguém ganha dinheiro eternamente, as pessoas perdem, até os mais ricos perdem. Você quer ver um exemplo que a mídia noticiou com a facilidade, aí correu o Brasil todo, foi na confusão das ações da Petrobras, lá na época da queda da ex-presidente. As ações desceram a R$ 5,00. O maior aplicador, um dos maiores aplicadores em bolsa do mundo, o americano Warren Buffett, ele tinha uma grana preta aqui investida na Petrobras. O que ele fez? Ele, pelo menos anunciou, não sei se ele vendeu, a metade, né, para segurar alguma coisa, salvar alguma coisa. E é um mega empresário. E quando ele faz a reunião anual com os clientes dele, para apresentar os relatórios, a coisa não é sempre perfeita, não é sempre 100% não. Então, todo mundo perde. Agora, quem tem um índice de assertividade maior do que de erro, obviamente, essa pessoa tem mais oportunidade de ganhar mais do que perder. Bom, estão faltando 2 minutinhos só, mas eu queria que você, ainda aqui, de forma rápida, desse dicas sobre bolsa, porque bolsa é uma coisa extremamente perigosa, tem que ter sangue frio e tempo disponível, né? Não é porque eu recebi uma aposentadoria, a bolsa está em alta, muita gente entra na bolsa porque está em alta e é o pior momento, né? O que você fala sobre bolsa de valores? A bolsa, eu vejo ela da seguinte forma, tem 3 grupos de investidor. Tem o grupo que faz a notícia, estão por dentro, tem o grupo que busca as informações para montar posições e tem o terceiro grupo, que é o grande povo, que geralmente compra na baixa e vende na alta. Ele vê a ação subindo muito, se empolga e está comprando na hora errada, tá certo? A bolsa realmente é para quem tem conhecimento dela, para quem sabe operar, se não souber, usa um terceiro para fazer por ele, não vai diretamente à bolsa, né? Hoje você tem N opções de corretoras que você pode recorrer, então o dinheiro que você colocar na bolsa é um dinheiro que você não vai precisar dele no próximo mês, no próximo ano ou anos posteriores, é um dinheiro que você não conta com ele, porque caso você tenha alguma perda nesse momento, você tem que esperar para recuperá-lo no futuro, não é isso? E a hora certa de entrar é a hora da baixa. Agora, essa hora da baixa é difícil de identificá-la. Tá certo? Aí tem que ter conhecimento e sangue frio. Mas não é uma atividade para pessoas leigas fazer só, não. Tem que estudar, né? Perfeito. Eu agradeço a participação do Marco Harbisch, a pronúncia está correta, né? Consultor financeiro, de vez em quando está aqui no Opinião em Debate, na RBC também. Muito obrigado pela sua presença, contribuindo aqui no bate-papo. Eu que agradeço. E a Ellen Fernanda, nossa colega de núcleo de produção da TV Brasil Central, núcleo de conteúdo, é produtora do programa Tá Logado. Ellen, muito obrigado mais uma vez com a gente aqui. Eu que agradeço, eu aprendi bastante nesse programa aqui. Zé Mário, seus 30, 40 segundos finais, o recadinho que você dá para o nosso telespectador, como cuidar do dinheiro? Olha, o dinheiro tem que ser tratado com extremo zelo. Extremo zelo, existe uma frasinha muito antiga e que eu considero ela muito atual. Ele não aceita desaforos, realmente não. Ele quer ser tratado por quem realmente o valoriza, por quem realmente gosta dele. E para que você o obtenha, para que você o ganhe, existe uma dedicação enorme. Ninguém forma riqueza, ninguém torna-se independente financeiramente sem sacrifício. Isso demanda tempo, luta e dedicação. Ok, então com essa dica do Zé Mário Severino, autor do livro Saldo Positivo, nós encerramos o Roda de Entrevista desta noite. Uma boa noite para você. Voltamos na semana que vem. Até lá.